Olá, sabe aquela luta diária que a gente trava? De um lado tem esse nosso instinto, sabe, de construir muros, de se proteger. E do outro, bom, do outro tem a vida, que não para, que é esse rio de mudança e incerteza. Hoje a gente vai mergulhar nessa dança, essa dança delicada entre proteger e viver, para entender como nessa tentativa de se proteger demais, a gente talvez esteja perdendo o melhor da festa. E o ponto de partida é justamente este paradoxo, que é muito poderoso. A ideia de que essa nossa vontade de ter controle absoluto sobre tudo, paradoxalmente, acaba nos impedindo de viver de verdade. É tipo segurar areia na mão, sabe? Quanto mais forte a gente aperta, mais ela escapa pelos dedos. Vamos tentar desvendar o que isso significa na prática. Então, o que a gente está discutindo aqui, no fundo, é a própria natureza da existência. A vida, ela não é uma fortaleza para a gente defender, sabe? É mais como um fluxo, um rio que não para. Ela é feita de risco, de erro e, principalmente, de transformação. E aí, talvez o nosso grande desafio seja justamente aprender a navegar nesse rio e não ficar tentando construir uma barragem para pará-lo. Então, beleza. Como é que a gente tenta lutar contra essa correnteza toda da vida? Bom, essa análise aqui aponta para quatro grandes ilusões, quatro armadilhas que, na verdade, a gente monta para nós mesmos nessa busca por controle. Vamos olhar para cada uma delas, uma por uma? A primeira ilusão, ela começa com essa pergunta aqui. Vamos pensar um pouco nas armaduras que a gente veste todo santo dia. Sabe, aquela indiferença para não sair magoado, o perfeccionismo para evitar qualquer crítica. Mas qual é o custo real disso? O que a gente sacrifica em nome dessa suposta segurança? E a resposta vem com uma primeira verdade, que é simples e bem direta, sabe? A proteção em excesso não é um escudo. Na verdade, é uma jaula. Ela até mantém a gente a salvo, sim, mas também impede de sentir o sol, de se conectar com as pessoas, de viver de verdade do lado de fora. E essa armadura, essa proteção toda, tem até nome: couraça do caráter. É a nossa persona, sabe? Aquela máscara social que a gente usa para se virar no mundo. O problema é que ela protege, mas ela também funciona como um filtro. Ela amortece os golpes, claro, mas também amortece os afetos, as carícias da vida. E acaba impedindo que as experiências mais genuínas cheguem de verdade até a gente. Vamos para a segunda ilusão, então? E a pergunta aqui é sobre cansaço. Esgotamento mesmo. Pensa só na energia que a gente gasta todo dia, remando contra a maré, tentando controlar cada detalhezinho, cada resultado. É uma batalha sem fim e, como a própria pergunta já indica, é extremamente cansativa. Olha, essa frase pode soar meio brutal, meio pessimista à primeira vista, né? Mas a grande sabedoria aqui é justamente o contrário. É sobre a aceitação. É um convite para a gente soltar um pouco a preocupação, para entender que o imprevisto, ele não é uma falha no sistema. Ele é o sistema. E quando a gente aceita isso, nossa, é libertador. Mas o que é que alimenta essa luta tão cansativa? A resposta que surge aqui é o orgulho. Mas calma, não é aquele orgulho saudável, da autoestima. A gente está falando daquele orgulho rígido, sabe? Aquele que não deixa a gente admitir um eu não sei, ou isso aqui eu não controlo. É essa resistência em aceitar que a gente erra, que a gente é falível e que a vida, bom, a vida muda o tempo todo. A terceira ilusão leva a gente para um lugar ainda mais fundo. É sobre essa nossa tendência de se colocar no centro de tudo, sabe? De agir como se a gente fosse o arquiteto do nosso destino e, pior, do destino dos outros também. Mas que peso gigante é esse para carregar, né? É uma responsabilidade que simplesmente não é nossa. E aí vem a verdade que bate de frente com essa fantasia de controle. É um lembrete com toda a humildade de que a gente tem limites. Tentar ser Deus é assumir um papel que só vai levar à frustração. E largar esse posto, abandonar essa ideia, não é desistir, é encontrar a paz. E na psicologia, essa necessidade de ter o controle absoluto de tudo tem nome: onipotência. E olha, ela quase sempre nasce de um lugar de medo. É o ego que está apavorado com a própria vulnerabilidade, ou é uma tentativa desesperada de compensar alguma falta muito profunda, tentando dominar o mundo lá fora. E agora a gente chega na última ilusão, que talvez seja a mais sutil, a mais discreta de todas. Quantas vezes a gente não se pega desejando só um pouco de estabilidade, né? Um porto seguro onde nada de ruim aconteça. Mas o que a gente está pedindo de verdade quando deseja isso? E a resposta é meio chocante. Querer que nada aconteça é querer que nada mude.
Porque vamos combinar, se nada acontece, nada muda. E se nada muda, não tem crescimento, não tem aprendizado, não tem vida. Pelo menos não na sua forma mais plena, mais vibrante. No fundo, essa busca por uma segurança estática, parada no tempo, é movida pelo medo. Medo do caos, medo do desconhecido. Só que é exatamente esse medo que paralisa tudo, que trava o processo da vida. É como se a gente se trancasse num quarto seguro enquanto a festa tá rolando lá fora. Ok, a gente já viu as ilusões, mas de onde elas vêm? Qual é a raiz disso tudo? Agora, a gente vai um pouco mais fundo para tentar entender a origem emocional desse nosso medo e dessa nossa necessidade de controle. E, no fim das contas, tudo se resume a estas 3 raízes. Primeiro o ego, com aquele pavor de ser vulnerável. Depois o orgulho, que se recusa a aceitar que as coisas mudam, que nada dura para sempre. E, por fim, o medo, que faz a gente fugir do caos, sem perceber que o caos é justamente a matéria-prima da criação, do crescimento. Beleza, agora que a gente entendeu um pouco melhor as ilusões e as raízes delas, o que se faz com essa clareza toda? Bom, essa análise nos leva para uma conclusão. E não é bem uma solução, sabe? É mais como um convite. E é muito importante entender uma coisa. O objetivo aqui não é sair procurando culpados ou arranjando desculpas para como a gente age. Não é isso. A questão é autoconsciência. É sobre aquela clareza que aparece quando a gente finalmente reconhece esses mecanismos funcionando dentro da gente. Então, talvez a grande questão não seja como se proteger melhor, mas sim como encontrar coragem para baixar a guarda. Coragem para entrar de vez na dança. Essa dança imprevisível, arriscada, mas também maravilhosa que é a vida. No fim, tudo se resume a um convite bem simples. Um convite para, de fato, viver. E não apenas se proteger de viver.